Olá, aluno! Sou o professor Guilherme e hoje nós estaremos conversando um pouco sobre materiais de construção civil. Bom, nós sabemos que materiais de construção civil abrangem uma infinidade de materiais. Então, nesse bloco em específico, nós iremos conversar sobre os agregados. Bom, mas o que são agregados? Em geral, agregados são materiais que apresentam dimensões abaixo de 75 milímetros, então materiais com dimensões abaixo de 75 milímetros, e pela nossa norma são materiais inertes. Materiais inertes são materiais que não reagem quimicamente. Então os agregados são materiais abaixo de 75 milímetros e que não reagem quimicamente. Esse é um ponto importante, principalmente quando nós utilizamos os agregados em concretos e em argamassa. Então, pela teoria, esses agregados que nós utilizamos em concreto e em argamassa, eles não deveriam estar reagindo quimicamente com os demais materiais. Dentro dos agregados, nós podemos ter finalidades diferentes. Então, nós temos agregados que são utilizados para concreto, agregados que são utilizados em argamassa, agregados que são utilizados para a base de pavimentação. Então, quando se constrói uma rodovia, uma rua, uma avenida, então nós temos várias camadas, né? E algumas dessas camadas são compostas por agregados, então, agregados de diferente granulometria. O que é granulometria? É o tamanho dos grãos. Então, nós temos agregados de diferentes dimensões. Também podemos usar para gambiões. Então, quando, de novo, nós passamos nas rodovias e vemos alguns escoramentos, eles são feitos de agregados, os gambiões. E podemos também ver os agregados em lastros de ferrovias, como é o que aparece na imagem para vocês. Então, nós utilizamos os agregados também para diversas finalidades dentro da construção civil. Pois bem, quanto à origem. Os agregados eles podem ser naturais, então já encontramos eles na natureza, pronto para, digamos, ser utilizado. Artificiais, industrializados. Então, os agregados industrializados, eles precisam passar por um processo de industrialização para se chegar no agregado desejado. E ainda temos os agregados reciclados. Por exemplo, aqui pode-se citar os resíduos de construção civil. Então, muitas vezes faz uma reforma, faz uma demolição, aquele resíduo ele pode ser triturado, passa por um processo e a partir dele é gerado um agregado, que pode ser utilizado também na construção civil. Tá? Então, quanto à origem, nós temos esses 4 tópicos: naturais, artificiais, industrializados e reciclados. Quanto ao tamanho, nós temos 2 definições: os agregados miúdos e os agregados graúdos. Os agregados graúdos, a dimensão mínima deles é de 4,8 milímetros. Então, o agregado graúdo, a menor dimensão é de 4,8 milímetros. Abaixo de 4,8 milímetros, aí nós entramos nos agregados miúdos. Tá? Então, são 2 classificações: agregados com dimensão até 4,8, graúdo abaixo de 4,8, aí nós entramos nos agregados miúdo. Então, a areia ela é considerada um agregado miúdo. A brita, ela é considerada um agregado graúdo. E também temos a definição quanto ao tipo. Então, temos agregados leves, agregados médios e agregados pesados. Dentro dos agregados leves, nós podemos citar a argila expandida. A argila expandida ela é encontrada desde a decoração de vasos ornamentais até mesmo utilizada em concreto, com a finalidade de se obter um concreto com uma massa específica reduzida, ou seja, um concreto mais leve. Então, temos agregados leves, agregados médios e os agregados pesados. Obviamente que se nós utilizamos a argila expandida para obter um concreto leve, se utilizarmos um agregado pesado, nós obteremos um concreto também mais pesado. Então, o peso do concreto, sim, ele está diretamente ligado ao peso dos agregados. E assim em todas as finalidades.
Composição de materiais de concreto. Isso é um ponto importante, pessoal. Olha lá, o concreto convencional, ele é composto 15% de cimento, 21% de água, 3% de ar, 30% de agregado miúdo e 31% de agregado graúdo. Perceba que somando o agregado miúdo com o agregado graúdo, nós chegamos a em torno de 61% do volume do concreto. Ou seja, os agregados, eles tomam mais do que a metade do volume de um concreto. E aqui a gente vê o porquê de que se eu utilizar um agregado leve, eu tenho um concreto mais leve. Se eu usar um agregado pesado, eu tenho um concreto mais pesado. Porque 60% do volume do concreto é oriundo dos agregados. Tá? E aí a gente tem a divisão de agregado miúdo e agregado graúdo. Pois bem, as britas, vocês podem ver nessa imagem, nós também temos uma variação grande de britas, apesar de que algumas delas aí já se encaixam em agregados graúdos, outras em agregado miúdo, mas nós temos uma variação grande de granulometria de britas. Além da variação de granulometria, nós temos também variação no formato. Então vocês percebam que a figura mais à direita, ela tem um formato mais arredondado, enquanto a outra, ela já possui alguns ângulos retos. Então, essa diferença de formato, ela também causa impactos na sua utilização final. Então, muitas vezes uma brita com um formato mais arredondado, ela vai possuir um desempenho diferente de uma brita que possua ângulos retos, uma aderência diferente e assim por diante. Nós temos, então, também de agregados muito utilizados no concreto, a areia. A areia também nós temos uma variedade grande, então temos areia fina, areia grossa, areia média. Cada um desses tipos é utilizado por uma finalidade. Então, quando se deseja um concreto mais trabalhável, talvez um concreto com uma característica especial, aí utiliza tipos diferentes de areia. Então, nós temos a areia fina, areia média e a areia grossa. Por fim, os outros tipos de agregado. Então, como já adiantei para vocês, nós temos a argila expandida, a escória expandida e a escória granulada. Então, com esses tipos de agregados, nós também conseguimos algumas características especiais ao concreto. Por exemplo, a argila, há alguns estudos que confirmam que ela garante ao concreto uma melhora no desempenho térmico e no desempenho acústico. Então, além de você conseguir um concreto mais leve, você consegue alcançar uma característica diferente no concreto, o desempenho térmico e o desempenho acústico. Então, os agregados, como nós vimos, eles possuem 60% do volume do concreto e quando nós recorremos a outros tipos, nós conseguiríamos garantir características especiais ao concreto que está sendo produzido. Tá? Então, a argila expandida, muito utilizada, por exemplo, quando se deseja alcançar uma laje mais leve. Então, ao invés de utilizar a brita convencional, ou substitui totalmente a brita pela argila, ou parte da brita é substituída pela argila. Mistura no concreto e faz a concretagem. Com isso, consegue-se uma redução significativa no peso. A laje, por exemplo, em edifícios de múltiplos pavimentos, muito se ouve reclamação sobre o vizinho caminhar em cima do teto, né? Uma vez que o seu teto é o chão do vizinho superior. Então o vizinho ele caminha e aí ouve o barulho do sapato do vizinho e essas coisas similares, né? Isso, com a argila expandida, pode conseguir uma redução, né, no desempenho acústico. E aí você tem um desempenho acústico melhor. Tá? Então, outros tipos de agregado, argila, escória expandida e escória granulada. Utilizando esses tipos de agregado, a gente consegue características especiais ao concreto. Tá? Então, esse bloco nós ficamos por aqui e nos vemos em breve.
Olá, aluno! Eu sou o professor Guilherme e hoje nós estaremos conversando sobre as constantes físicas dos agregados. Como nós já vimos, os agregados são materiais que apresentam dimensão de até no máximo 75 milímetros. Também são materiais considerados inertes, ou seja, materiais que não reagem quimicamente com outro material. Então hoje especificamente estaremos falando sobre agregado e mais especificamente sobre as constantes físicas, ou seja, sobre as propriedades físicas que esses materiais apresentam. Então a primeira propriedade, aliás, o primeiro ponto a ser destacado, pessoal, é que os materiais apresentam, como vocês podem ver nessa imagem, 3 estados: sólido, líquido e o ar. Então nós temos, em geral, nos agregados, uma parte sólida, a parte que está composta por líquido e a parte que está composta por ar. O líquido nós conseguimos retirar dos agregados levando o material, por exemplo, para uma estufa. Então levamos esse material para uma estufa, aquecemos a uma certa temperatura e aí esse líquido, por exemplo, a água, ela evapora e nós teremos o sólido e o ar. O fato é, nós temos, em geral, essas 3 propriedades, esses 3 estados dos agregados: sólido, líquido e ar. Pois bem, massa unitária, primeira constante física, ou seja, a primeira propriedade que nós estaremos conversando. Então a massa unitária, pessoal, ela vai considerar a massa que o material ele apresenta dividido pelo volume. Na massa unitária, como vocês podem ver, a fórmula é ρAP é igual a m dividido pelo v. O m é a massa e o v o volume. Essa massa ela está considerando os 3 estados. Então ela está considerando o estado sólido, né, do material, o que há de líquido naquele material e o que há de ar. Então ele está considerando todos esses estados. E o volume também, o volume que esse material está ocupando por completo. Então a massa total dividido pelo volume, aqui considerando se há líquido naquele agregado, ele considera o peso, né, a massa que aquele líquido está agregando ao agregado. Tá? E o volume, então a massa total dividido pelo volume total. Como é feito esse ensaio? Em geral, toma-se um recipiente de volume conhecido e preenche esse recipiente com os agregados. Toma esse recipiente que está com os agregados e mede-se qual a massa desse recipiente. Então, conhecendo a massa, né, que esse agregado, conhecendo a massa do agregado, dividido pelo volume que ele está ocupando, a gente tem a massa unitária. Então, toma-se a massa total que aquele agregado possui, né, aqueles agregados, né, preenche esse recipiente de agregados. Então, toma-se essa massa e divide pelo volume. A gente conhece qual que é a massa unitária. Aqui existe volume que está preenchido com ar, né, uma vez que os agregados eles não conseguem se acomodar de uma forma a excluir todo o ar que poderia haver naquele recipiente. Então, existe ar ali dentro, né? Se esse material ele não passou por um processo de estufa, existe líquido, né, intrínseco a esse agregado. Tá? E tudo isso está sendo considerado, seja na massa ou no volume. Próxima constante física, pessoal, massa específica. Então, diferença da massa específica, ela relaciona a massa também com volume, porém essa relação é da massa sólida pelo volume sólido. Tá? Então aqui nós temos relação da massa sólida pelo volume sólido. E aí já é um ensaio um pouco mais complexo, onde é necessário conhecer qual é a massa de fato sólida, ou seja, tirar qualquer líquido que possa haver no agregado, ou seja, precisa levar ele para uma estufa, fazer a pesagem dele totalmente seco e conhecer qual que é de fato a massa sólida pelo volume sólido. Tá? Então aqui nós não estamos considerando o ar, que ele poderia ser ocupado, e nem o líquido. A massa específica é bastante importante na hora de se determinar a dosagem de um concreto. Então, bom, o que é a dosagem de concreto? A dosagem do concreto é um instante que eu vou determinar quanto de cada material eu vou utilizar para produzir um concreto. Então, quanto de cimento, o quanto de brita, o quanto de areia e o quanto de água eu vou estar utilizando para produzir um concreto. Para determinar isso, eu preciso conhecer a massa específica de cada material. Eu preciso conhecer a massa específica do cimento, massa específica da areia,
massa específica da água, massa específica da brita. Preciso conhecer cada massa específica e a partir daí eu consigo determinar qual a quantidade exata de cada material que eu vou utilizar para produzir meu concreto. Né? Quanto de cimento, areia, brita, água, tudo isso. Tá? Então a massa específica é bastante importante na hora de se determinar a dosagem de um concreto. Outro ponto a ser destacado, pessoal, teor de umidade e absorção. Tá? Esse ponto é bastante importante, a gente precisa tomar um cuidado. Tá? A absorção de um material. Então a absorção, o teor de absorção, né, o quanto ele absorve de água. Tá? Então pode ser que eu esteja utilizando um agregado que absorva muita água, ou não, posso utilizar um agregado que absorva pouca água. No concreto, por exemplo, imagine que nós estamos fazendo concreto, misturando os materiais, coloco o agregado e coloco a água. Se esse material ele absorve muita água, a hora que eu coloco aquela água na mistura, o agregado ele começa a absorver a água que eu coloquei na mistura. Qual a implicação disso? O cimento ele precisa de água para reagir quimicamente. E aí quando o cimento ele começa a reagir quimicamente, o concreto desenvolve resistência. Se essa água que eu acrescento na mistura, ela está sendo absorvida pelo agregado, ou seja, eu vou ter uma redução da água que seria utilizada para que, em contato com o cimento, gerasse todas as reações químicas e o desenvolvimento da resistência. Se essa água ela está absorvida e o agregado está, digamos, segurando essa água para ele, o cimento não vai ter a quantidade de água ideal para que possa acontecer as reações químicas. Então nós precisamos tomar cuidado com o tipo de agregado que nós estamos utilizando, se ele absorve muita água ou não, se ele tem uma absorção baixa ou se ele tem uma absorção ali mediana. Então precisa se conhecer qual o teor de umidade e o coeficiente de absorção. Teor de umidade, saber se esse material, se eu vou acrescentar na mistura de concreto, saber se ele já possui uma quantidade de líquido intrínseco a ele, ou se ele está no estado totalmente seco. A gente precisa tomar esse cuidado também. Tá? Como determino o teor de umidade e absorção? Então vocês podem ver no slide, há dois métodos em geral, então o método da estufa e o método do speed. Tá? Então eu posso utilizar esses dois métodos para se determinar o teor de umidade e absorção. Outro ponto a ser destacado, pessoal, coeficiente de inchamento. Então, o inchamento é o aumento do volume que o agregado sofre ao absorver água. Então, nós vimos no slide anterior que eu posso ter um agregado que absorva muita água e também posso ter um agregado que não absorva tanta água assim. Tá? Além disso, eu preciso conhecer se esse material ele irá apresentar um inchamento ao absorver a água ou não. Então, esse coeficiente de inchamento nós precisamos conhecer para saber se esse material, após absorver água, se ele irá mudar de volume ou não. Então pode ser que ele absorva um tanto de água, ele aumente o volume. Tá? Então nós também precisamos conhecer o coeficiente de inchamento, tá? Que está diretamente relacionado com o aumento de volume após o material absorver água. E aqui nós temos o gráfico, que relaciona o coeficiente de inchamento com a umidade. Então nós vemos que há um ponto em específico que ele está relacionado com uma dada umidade e ele atinge esse coeficiente de inchamento. Tá? Então, também conhecendo aí qual essa umidade, nós conseguimos determinar o coeficiente de inchamento. Então, pessoal, por hoje, esse é o tema que nós tínhamos que estar trabalhando e nos vemos em breve. Olá, aluno! Eu sou o professor Guilherme e hoje nós estaremos conversando sobre granulometria de agregados. Então, como nós já vimos,
Os agregados são materiais aí com dimensão até 75 milímetros, inertes, possuem algumas constantes físicas, massa unitária, massa específica, teor de umidade, teor de absorção. E hoje nós estaremos falando da granulometria, ou seja, do tamanho dos grãos. Bom, pessoal, então vocês podem ver no nosso slide, nós temos os agregados miúdos e os agregados graúdos. Os agregados miúdos, pessoal, eles passam pela peneira de 4,8, mas eles ficam retidos na peneira de 0,075 milímetros. Ou seja, eles passam pela peneira 4,8, ou seja, eles não chegam a ter uma dimensão de 4,8, mas o tamanho mínimo desse grão, a dimensão mínima, é de 0,075. Perceba, 0,075 milímetros. De fato, é um material muito fino. Tá? Os agregados graúdos, aí já são materiais que passam pela peneira de 152 milímetros, mas ficam retidos na peneira de 4,8 milímetros. Tá? Então, esses agregados graúdos, eles não passam pela peneira de 4,8. Tá? Eles já ficam retidos nessa peneira de 4,8 milímetros. Tá? Agregados graúdos. Pessoal, ainda falando de agregados graúdos, nós vemos nessa tabelinha que há uma divisão dos tipos de agregado graúdo relacionado com o diâmetro do grão. Tá? Então, nós temos aí, conhecido como brita zero. Brita zero, muito falado no meio da construção civil. O diâmetro dela vai de 4,8 milímetros a 9,5 milímetros. Tá? Então perceba que dentre os agregados graúdo, a brita zero é que possui uma dimensão menor, tá? De 4,8 a 9,5 milímetros. Depois nós temos a brita 1. Então a brita 1 ela parte de 9,5 milímetros e vai até 19 milímetros. Então nós já é um material que apresenta uma dimensão maior do que a brita 0. A brita 2 e assim por diante, né? A brita 2 ela parte de 19 milímetros e vai até 25 milímetros. A brita 3 de 25 a 38 milímetros. A brita 4 de 38 a 75 milímetros. E ainda tem a brita 5, que é a partir de 76 milímetros. Isso tudo, pessoal, está dentro da classificação de agregado graúdo. Tá? Apresentando uma dimensão mínima de 4,8 milímetros. Já os agregados miúdos, aí nós temos também a definição do tipo do agregado relacionado ao diâmetro do grão, e mais propriamente dito, esse MF que vocês estão enxergando na tabela é o módulo de finura. Tá? Então, se o agregado miúdo ele apresenta um módulo de finura de 3,9 ou maior que 3,9, então ele é considerado um agregado muito grosso. Tá? Dentre os agregados miúdos, ele é considerado um agregado muito grosso. Se ele possui um módulo de finura que vai de 3,3 a 3,9, então esse agregado ele é classificado como agregado grosso. Se ele possui um módulo de finura que vai de 2,4 até 3,3, então esse agregado é classificado como agregado médio. E se ele possuir um módulo de finura abaixo de 2,4, então ele é considerado um agregado fino. Tá? De novo, toda essa classificação está dentro do grupo, ou melhor, do subgrupo agregados miúdo. Então, nós temos duas grandes divisões, agregado graúdo e agregado miúdo, mas dentro dessas duas classificações nós temos outras subclassificações. Tá, ok? Ensaio de peneiramento. Como eu determino, né, o que passa pela peneira 4,8, o que fica retido, por exemplo. Então aqui nós temos uma imagem que demonstra um ensaio de peneiramento de areias, tá, de agregados miúdo. Então nós vemos essas formas metálicas são peneiras. Tá? E esse material que vocês vê, essa máquina, ela vai, qual que é a função dela? Vibrar. Tá? Então essa máquina ela estará vibrando por um tempo determinado, e aí nós colocamos o agregado nessa peneira e eles vão, enfim, alguns ficam retidos e outros vão passando por essa peneira. E aí nós, conhecendo a massa de agregado, né, a quantidade de agregado que eu coloquei nessa peneira, eu sei o quanto
né? Qual a porcentagem ficou em uma peneira, qual porcentagem passou dessa peneira e assim por diante. E aí nós conseguimos calcular a porcentagem retida em cada peneira, isso em massa, né? E aí nós fazemos a porcentagem retida em cada peneira e, por fim, a porcentagem acumulada. Então, obviamente, a acumulada ela precisa chegar em 100%, ou seja, eu não posso ter uma perda de material, não posso colocar 100 gramas de areia e no final, lá na porcentagem acumulada, eu somar 90 gramas, né? Então, eu perdi 10 gramas, onde foi parar essas 10 gramas? Então, eu preciso determinar a porcentagem retida em cada uma dessas peneiras e depois fazer uma porcentagem acumulada, né, para verificar se de fato esse ensaio ele pode ser validado e pode ser utilizado. Aqui nós temos, pessoal, a série de peneiras que são utilizadas nos ensaios. Tá? Então nós temos nessa coluna série normal. Então, série normal ela começa com 76 milímetros, depois vai para 38 milímetros, seguindo vai para 19 milímetros, 9,5 milímetros, depois chegamos nas peneiras já mais finas, 4,8 milímetros, 2,4 milímetros, 1,2 milímetros, 0,6 milímetros, 0,3 milímetros e 0,15 milímetros. Tá? E nós temos também essa coluna séries intermediárias, então eu posso, por exemplo, estar colocando essas peneiras intermediárias e ter um refinamento melhor na determinação da granulometria. Então a série normal e tem ainda a série intermediária que eu posso agregar essas peneiras ao meu ensaio. Tá? Obviamente, pessoal, que voltando aqui no ensaio de peneiramento, se eu estou trabalhando com agregados graúdo, essas peneiras aqui elas precisam ser maiores, com dimensões maiores. Tá? Então esse ensaio ele é específico de agregados miúdos. Tá? Por isso essas peneiras de tamanho reduzido. Quando eu vou para quando eu vou para agregados graúdo, eu preciso de peneiras com dimensões maiores. Tá? Aqui nós temos, pessoal, uma curva granulométrica. Tá? Essa curva ela vai resultar do ensaio de peneiramento. Então com essa curva eu consigo identificar no eixo vertical a porcentagem retida em cada uma das peneiras. E eu consigo identificar qual foi a porcentagem retida numa peneira com uma granulometria maior, numa peneira com uma granulometria melhor. E aí vocês podem ver na parte superior da tabela que nós temos, por exemplo, aqui a areia fina, a areia média, a areia grossa e aqui o pedregulho. Então, de acordo com o que eu vou obtendo os resultados, eu consigo classificar se esse material ele possui uma areia fina, se ele possui uma areia média ou se ele é uma areia grossa. Ou então, em último caso, um pedregulho. Tá? Então eu faço o meu ensaio de peneiramento. A partir desse ensaio, tendo lá a porcentagem que ficou retida em cada uma das peneiras, eu consigo desenhar essa curva e fazer a classificação do meu material. Se aquele material é uma areia fina, uma areia média e uma areia grossa. E a partir dessa classificação, por exemplo, se eu estou tratando de um material que será utilizado em concreto, aí eu posso determinar quanto de material eu vou utilizar, se eu vou precisar, se é uma areia muito fina, se esse material é de fato o material que eu desejo utilizar, ou se eu preciso de uma areia média ou então de uma areia grossa. Tá? Então, com esse ensaio de peneiramento, produzo esse gráfico e eu consigo fazer a classificação dos materiais. Tá? Ainda falando de grãos, nós temos aqui alguns tipos de grãos. Então temos dois tipos de agregados, os esféricos e os alongados. Tá? Dentro desses dois tipos, nós temos a classificação de angular, subangular, subarredondado e arredondado. Então, eu posso ter um material angular e esférico, assim como posso ter um angular alongado. E aí vocês conseguem verificar a diferença entre os dois tipos de agregado, esférico ou alongado. Assim como se nós olharmos que no último exemplo, nós temos um esférico arredondado e um esférico alongado. Então, apesar de ser um material que ele é arredondado, ele pode ser muito próximo de uma esfera, como é o caso do tipo esférico, ou ele pode ser já um material
mais parecido aí com um cilindro, né? Onde nós temos um tipo alongado e arredondado. Tá? Então, pessoal, em geral, nesse bloco nós conversamos sobre os tipos de grãos e como eu determino se é um material graúdo, miúdo e as suas subclassificações. Nos vemos em breve.